não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que é aquele episódio relatado pelo André Marques no livro Psicologia Reflexiva, da moça surda, muda e cega, que aprende o primeiro signo, que entra na linguagem, ela já tinha 20 e tantos anos. Ela até então não se comunicava com o mundo de maneira alguma, ela tinha que ser alimentada, lavada, vestida, etc., como se fosse uma coisa. E havia uma freira que cuidava dela, e um dia a freira deixou uma faca sobre a mesa, e a moça agarrou a faca. Na hora que ela agarrou, a freira tomou, e a moça então, foi muito nervosa, começou a gritar, a soltar uns sons estranhos e tal, e a freira achou que talvez ela quisesse a faca de volta. Então, ela pegou a mão da moça e fez um sinal, assim, né, passando o dorso da mão na mão da moça. A moça pegou, fez o mesmo sinal na mão dela e daí ela entregou a faca para a moça. A partir daí se abriu toda a possibilidade de comunicação. Em poucas semanas, né, já havia todo um vocabulário de sinais. E aquela moça começou, vamos dizer, a participar da vida como um ser humano. Então, essa é, vamos dizer, a força do signo, a força da linguagem. O André Marques analisa isto no livro só sob o aspecto da definição de signo, mas eu queria encarar isso por um outro aspecto que eu não creio que tenha abordado antes. Nós perguntamos o que aconteceu exatamente neste momento. O que aconteceu ali é exatamente o que acontece quando você aprende uma palavra. O processo é exatamente o mesmo, né? Cada palavra que você aprende é o mesmo circuito que você está fazendo. Então, o que se passa exatamente neste momento? Quais são os componentes deste episódio? Então, evidentemente, o primeiro componente é o objeto que está em jogo, que é, no caso, uma faca. Porque tudo que se passou ali entre a freira e a moça era em torno deste objeto e da posse desse objeto. Acontece que este signo, feito com a mão, se nós perguntarmos o que ele designava, qual era o significado deste signo, nós podemos responder, era a faca. Né? Mas era somente a faca que ela estava designando? Não, ela estava designando um desejo que ela tinha de pegar esse objeto, e estava designando esse desejo para uma outra pessoa. Então você tem os seguintes componentes. Você tem o sujeito que emite o signo, que é a moça. Você tem o sujeito que recebe o signo, e você tem um objeto externo, e você tem uma relação entre tudo isto. Né? Então, mediante este signo, a moça conseguiu não somente enunciar um significado, quer dizer, se referir a alguma coisa, um significado que, por sua vez, se refere a um elemento externo, que se chama o referente, tá certo? Mas entrar num circuito de ação e, portanto, participar de uma esfera de possibilidades muito maior do que ela tinha antes. É como se dissesse que só nesse momento esta moça entrou efetivamente no mundo. Até então ela estava bloqueada em si mesma, não havia mundo para ela. Né? Não havia mundo porque toda a relação dela com o mundo era receptiva. Tudo o que se fazia não era ela que fazia, eram os outros que faziam
para ela. E nesse momento ela se torna um sujeito agente pela primeira vez, aos 20 e tantos anos. Né? E isso é possibilitado por este elemento que se chama o signo, ou, de modo geral, a linguagem. Tá certo? Então, a ideia mais ou menos ingênua de que as palavras designam objetos, designam coisas, ela é um pouco sumária demais. Não seria possível você designar um objeto se não houvesse nenhuma relação entre você e esse objeto. Se esse objeto lhe fosse totalmente externo e alheio, você não teria como chegar lá. Para chegar, você precisa desse elemento chamado signo, que conecta você não com o objeto, mas com você mesmo em primeiro lugar. Quer dizer, na medida em que você repete o signo, você está se reportando à sua memória. Alguém lhe passou o signo e você se lembra do signo e se lembra da conexão do signo com o referente. Né? Em segundo lugar, você está entrando em relação com outra pessoa. Você está se comunicando com outra pessoa e você está não apenas criando uma possibilidade de ação, mas uma possibilidade de coparticipação nessa ação. São duas pessoas que participam. Na hora que ela pede que a freira lhe dê a faca, né? Você tem duas pessoas agindo de uma maneira coerente em vista de uma ação subsequente que vai afetar, então, um determinado objeto externo. Se você reparar bem, todas as palavras que você aprende são assim. Elas não designam apenas vamos dizer, um significado abstrato, que está no dicionário, não designam sequer um objeto, mas designam todo este circuito. Isso também nos leva à seguinte conclusão. Durante muito tempo, os linguistas trataram de estudar a língua como se fosse um sistema, quer dizer, um conjunto de códigos que permite efetuar determinadas operações e que se fecha, por assim dizer, num sistema integral que é distinto de um outro sistema, como a língua portuguesa é distinta da língua alemã, as regras são diferentes, os sons são diferentes, e cada um desses conjuntos forma um sistema. Eu digo, ora, se a linguagem formasse um sistema por si mesma, tá certo? Ela só serviria para falar dela mesma, seria um sistema fechado. Isso quer dizer, a língua só pode funcionar na medida em que exista um mundo. Quer dizer, a presença de um mundo é o elemento fundamental nesta coisa. E o que aconteceu, vamos dizer, nesta experiência dessa moça foi justamente o ingresso dela num mundo onde se abre, vamos dizer, uma multidão de possibilidades. A partir do momento em que abriu a primeira, você já tem automaticamente a segunda, a terceira, a quarta e um número indefinido de possibilidades à medida que você vai aprendendo novos signos. Ou seja, cada signo se torna um instrumento de ação num mundo e, ao mesmo tempo, nos revela a presença deste mundo. Preste atenção que, até um certo momento, esta faca, para essa moça, era apenas uma sensação corporal que ela tinha. Né? Agora já não é, mas agora é um objeto externo com a qual ela pode entrar numa determinada relação. Não é isso? E é justamente este tecido de relações que vai compondo para nós o quê? A presença do mundo dentro de nós. Do mundo inteiro que existe, nós conhecemos só uma parte pequena. Como nós sabemos que para além daquilo que nós conhecemos existe mais coisa? Tá certo? É porque nós temos, vamos dizer, esta expectativa da possibilidade de ação. Quer dizer, aquilo que eu não conheço, eu posso vir a conhecer hipoteticamente. E esse conjunto de hipóteses que estão para além do meu alcance no momento é o que constitui, idealmente, o que nós chamamos o mundo, o universo, como queira. Se a língua fosse um sistema, ela seria o mundo. E durante algum tempo, houve linguistas e filósofos que acreditaram, digamos nisso, que a língua encobre o mundo como se ela fosse uma rede. Não é isso? Tem até um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala disso aí, quer dizer, ele vê a Terra como um corpo tatuado, né, de signos, como se, vamos dizer, a linguagem então encobrisse, envolvesse a Terra. Ora, se isto acontecesse,
seria impossível a linguagem se prolongar para além daquilo que já está contido nela. Então ela não nos abriria possibilidades, a não ser aquelas que já estão dentro dela. Esta ideia, ela, de certo modo, ela hipnotizou linguistas e filósofos durante muitas décadas, ao ponto de haver um linguista americano chamado Benjamin Worf, que ele acreditava que as diferentes línguas, elas moldam de tal modo a cosmovisão das pessoas que elas não conseguem pensar nada fora do universo da língua, da sua língua natal, ainda que aprendam outras línguas. Então você teria distintas mentalidades nacionais definidas não racialmente, mas linguisticamente, de uma vez por todas. E se fosse assim, então a língua seria como uma máquina na qual você entra, e não uma máquina que você se utiliza para entrar em alguma coisa que não é ela, para entrar em alguma coisa que vai infinitamente além dela. Portanto, essa teoria, embora, né, no Brasil ainda seja levada muito a sério, né, pode ser considerada sepultada, morte sepultada. Né. A língua é um elemento do mundo, é um elemento da nossa participação no mundo real. Então, isso significa que esta análise do signo, tal como feita pelo André Marca ali na Psicologia Reflexiva, ela tem que ser complementada por uma análise laveliana, vamos dizer, da nossa presença no mundo. Como se dá esta tomada de posse do mundo que nos circunda? Ela se dá através deste contato entre duas pessoas, um falante e o ouvinte, com vistas a uma ação referente a um determinado objeto. Este é o circuito inteiro. E cada palavra que nós aprendemos é isto. É uma possibilidade que você tem de agir em companhia ou em associação com outra pessoa, em vista de uma ação a ser praticada com um objeto. Logo, logo, este objeto vai nos mostrando o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, uma faca você pode usar para cortar alguma coisa, mas você não pode comê-la. Não é isso? E assim por diante. E isso vai nos dando... É daí que nós tiramos a ideia de um mundo objetivo. Nós sabemos que existe um mundo real fora de nós, não porque nós o vejamos. Se nós somente o víssemos, seria impossível distingui-lo de uma visão de sonho. Não é isso? Mas nós podemos agir sobre ele e as ações que nós podemos desempenhar nele são estritamente delimitadas pelas possibilidades dos próprios objetos. Possibilidades e limitações. Não é isso? Então, isso quer dizer, em primeiro lugar, então a nossa consciência linguística ela tem não só uma estrutura dialógica, quer dizer, sem o elemento diálogo não há língua, e basta isso para mostrar que a língua não é um sistema, porque eu posso falar com qualquer pessoa, inclusive com pessoas que não falam a minha língua, né? Eu posso tentar me comunicar com ela de algum jeito, e nesse momento eu estou claramente violando o meu sistema ou indo para além dele e tentando atingir uma pessoa que está fora do sistema. Né? Então, não só a língua tem uma estrutura dialógica, mas este diálogo se refere a algo. E este algo a que ele se refere não são só objetos, mas ações que nós podemos praticar com esses objetos. E essas várias ações, como elas são limitadas para cada objeto, é que vão nos dando aos poucos a noção de uma estrutura objetiva da realidade exterior, que é o campo onde nós podemos agir. Então, se abrem ali, evidentemente, dois circuitos de possibilidades. Primeiro, havia a possibilidade de comunicação, eu posso falar com a pessoa, eu posso manifestar o meu desejo, a minha intenção, eu posso me fazer compreender de algum modo, eu posso apelar a esta pessoa, e nós juntos podemos fazer alguma coisa. Mas o que nós juntos podemos fazer está limitado pela estrutura objetiva dos objetos sobre os quais nós vamos atuar. E estas limitações também serão objeto do nosso diálogo. Eu tentarei certas coisas e direi para o outro, eu tentei tal coisa com este objeto e não deu certo, não é possível fazer isso, ou é possível fazer isso.
e assim por diante. Então, isso quer dizer que a tomada de consciência da estrutura objetiva da realidade externa se dá através desta participação do ser humano na linguagem e se dá através desse diálogo dele com outros seres humanos. Daí, vamos dizer, a importância que nós damos ao depoimento dos outros, né, quanto a, vamos dizer, às possibilidades de ação, quer dizer, aquilo que nós queremos fazer, por exemplo, nós perguntamos a uma outra pessoa, será que dá para fazer isso? Você já experimentou? Você sabe de alguém que experimentou? Tá certo? Então isso quer dizer que a objetividade do mundo não é só uma questão de haver esse macro objeto chamado mundo diante de nós. Tá certo? A objetividade, ela é conquistada, a noção da objetividade é conquistada através do diálogo, da participação de dois ou mais seres humanos e através das tentativas de ação. Basta você ter a consciência disso para imediatamente a sua experiência de leitura já aparecer numa outra dimensão. No instante em que você está lendo, você não está se comunicando, mas está recebendo uma comunicação. E esta é, vamos dizer, a grande dificuldade da leitura. Quer dizer, o autor não está ali presente para você dialogar com ele. E isso torna a experiência da leitura muito diferente da experiência da fala comum, tá certo? Ela é como se fosse, vamos dizer, metade da experiência da fala. A experiência da fala amputada, vamos dizer, da resposta do interlocutor. Quer dizer que essa resposta terá que ser imaginária. E esse é exatamente o problema principal da leitura. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.